pode-se dizer assim, praticamente um discurso escatológico. Vale muito a pena você acompanhar com a gente, tá bom? Daniel, capítulo 7, abra conosco aí. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Observe, está bem claro, o sonho é dele, a época que estava, né? Foi o primeiro ano do Belsazar. Belsazar era o filho do Nabucodonosor, tá? O sonho foi de quem? Foi do Daniel, veio na sua mente quando estava dormindo, só para ficar bem claro, e ele deixa registrado um resumo desse sonho. E agora então vem que resumo é esse, que sonho foi esse, tá ok? Vamos lá. Em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu observei e em certo momento as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu coração de ó. Deixa eu só fazer uma ponderação, gente, até porque bastante detalhe. É interessante que sempre, né, a ideia é que não é nenhum tipo de aula de interpretação de sonho, mas assim, você vai perceber que sempre quando nos sonhos tem detalhes que envolvem água, você percebe que na Bíblia, toda vez que teve água, tipo, passou o rio, passou o mar, foi transição, foi transições que vinham. Então aqui, tá, ele via sair do mar, tá, 4 seres, 4 animais, tá? E aqui começa falando aqui então já, tá, animais diferentes, né, grandes animais, tá, diferente um do outro, tá? E o primeiro, então ele fala assim, parecia um leão, tá? E fala de asas como de águia, tá? E a gente sabe que a águia é um animal super veloz, ok? E que em um determinado momento essas asas, ou seja, essa velocidade, né, ela é arrancada, tá? E ele foi erguido do chão, tá bom? Foi até o verso 5, isso? Agora eu vou ler o 5. 5, então tá, só pra gente ir pontuando alguns detalhes, depois eu digo o que significa, porque na verdade esses 4 animais aqui significam 4 impérios, tá? E que na verdade já foi falado nos capítulos anteriores, mas a gente depois vai destacar aqui melhor. A seguir, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito, levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Então, porque assim, é tanta informação, senão a gente continua e fica muita informação. Vamos falar então um pouquinho dos animais, gente. Primeiro então esse leão. Leão era o símbolo da Babilônia. Então, se nós estamos falando que era 4 reinos, então o primeiro reino era a Babilônia, que realmente foi assim, um império que conquistou numa velocidade imensa, por isso as asas de águia, mas não há dúvida, na mesma velocidade que ele adentrou, né, conquistando uma velocidade muito grande, também foi arrancado, né, essas asas, ou seja, ele também houve uma interrupção, tá? Então, lembra até aquela questão do próprio Nabucodonosor, tirado o entendimento dele, ele vira como um animal, né? Fica lá durante algum tempo, a gente não sabe se anos ou tempos, tal, como animal, e depois volta o entendimento, ele dá glória a Deus e assim por diante, tá? Então, assim, realmente assim, ele foi tirado, né? Aquele poder de conquista dele, tá? Depois, o segundo animal foi o do urso, que vem a ser justamente o Império Medo-Persa, né?
As 3 costelas na boca do urso significam justamente assim 3 também grandes nações ou grandes povos que eles conquistaram, dentre eles Egito e alguns outros povos grandes que na época, né, também eram poderosos, tá? Depois fala do o outro animal, do leopardo, tá? Que vem a ser o Império Macedônio que havia. E por último, tá? O Império Romano, que era um império bem fortíssimo. Fala também dos 10 chifres, que são 10 reinos, tá? Fala que é tirado um chifre, no lugar desse chifre nasce mais 3 chifres, dentre esses chifres com vários olhos, e aí começa a ficar uma loucura só. E aqui vamos deixar para quando a gente for entrar num discurso mais escatológico, daí a gente tem que associar isso lá a Apocalipse para você poder entender um pouquinho melhor isso aqui, tá ok? Mas agora ali a partir do versículo de número 9, né, fala assim: enquanto eu olhava, né, tronos foram colocados. E aqui que é legal, lembrando que é uma visão, e ele começa a ver que começa a se montar um cenário. É isso que eu quero te chamar a atenção. Ele fala assim: ó, enquanto eu olhava, tronos foram colocados, tá? E um ancião se assentou. Numa versão fala ancião de dias, né? Tá? Olha, sua veste era branca como a neve, começa a se descrever daí, né, um pouquinho da característica desse ancião. O cabelo era branco como lança, o seu trono era envolto em fogo, né? E começa a fala que milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. E olha só, o tribunal iniciou o julgamento, tá? E os livros foram abertos. Gente, está falando que é um retrato do juízo final. Olha só, Deus deu uma visão para Daniel do juízo final. Legal isso, onde né? todos vão estar diante, esses anciões de dias, aqui é Deus, que está diante de Deus, milhões de pessoas, onde Deus vai estar julgando todas as pessoas. Gente, então olha só, nós estamos aqui diante de um relato do juízo final, do julgamento final, né? Onde as pessoas vão ter... E olha só que interessante, os livros, tá? E está no plural, foram abertos, ou seja, tudo está registrado, tudo está diante, né? Está registrado para que não haja injustiça, todos os nossos atos, toda a nossa vida, tudo está registrado diante do Senhor, tá? Então, acompanha aí, versos 11 agora. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do oceano e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. De quem você acha que está falando aqui, gente? Né? Que vem nas nuvens, que seu reino jamais será destruído, que veio, né, aparência como filho do homem, mas que veio de Jesus, está falando de Jesus, tá? Fala de... Né, quer ver onde está aqui? Ele se aproximou... Ele recebeu autoridade, glória e o reino, né? Todos os povos e nações de homens de todas as línguas o adorarão. Está falando de Jesus, tá? Então você veja como a gente consegue entender de quem está sendo falado. Vamos lá. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado de tudo que eu tinha visto. Ele me respondeu dando-me esta interpretação. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo sempre. Então eu quis saber o significado do 4º animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Até que um ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação.
O quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Só um pouquinho. Então observe que aqui ele está explicando, né? Eu falei que mais para frente nós íamos falar das questões dos chifres. Então ele está falando, explicando o que eram os 10 chifres, o que era aquele chifre que era tirado, o chifre que nasce no lugar, os olhos, tá? Então ali, toda aquela região ali da Europa, hoje a gente sabe que aquela região ali ela foi formada, né, por 10 nações, ela nasceu de 10 nações, tá? Mas aqui ele está falando, olha, daquelas 10 nações tem uma nação, tá, que vai dominar o mundo, que vai perseguir, né, ali a igreja hoje, ou os santos, aqui fala dos santos, que serão entregues para ser perseguidos. E aqui fala no verso 25, ó, ele falará contra o Altíssimo, né, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Ó, os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo, tá? Dando a entender o quê? Né? Aqui precisaríamos de mais tempo para poder explicar para você aqui o que está querendo dizer isso aqui. Mas aqui é um apontamento para os 3 anos e meio, tá, de tribulação, ou para, tá, as 42 semanas, ou para os 1260 dias, né, da tribulação. Então, um tempo, por um tempo, tempos e meio tempo, tá? Pode ser que um pouquinho para frente a gente fale um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, o verso 26 agora diz assim, lê para nós lá, pessoal. Mas o tribunal julgará e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos e meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Então você veja assim, agora para pensar, lá naquela época, Daniel tem uma revelação desse do tamanho, né? julgamento, e também da época que, né, o Senhor está mostrando para ele que viria acontecer, né, a tribulação, que aconteceria a perseguição, né, mostrava para ele, né, uma visão bem doida, os animais, né, mostrando as épocas, os reinos, os impérios, quem iria estar dominando a terra, né, depois os reinos que levantariam, né, em forma dos animais. Então você vê realmente assim, tipo assim, para nós hoje faz sentido, até porque tipo assim, para ele viu um leão. Nós hoje sabemos que o símbolo, né, a esfinge lá da Babilônia era o leão com asa. Então para nós hoje fica mais fácil a gente saber do que se trata. Agora imagina para ele, que não tinha, né? O urso com a costela na boca, né? Então o leopardo, então enfim, e assim por diante. Agora interessante que Deus, ele sempre revela. Você vê que isso aqui ele mesmo falou assim, aterrorizou o próprio Daniel, esse tipo de visão. Isso aqui é a maior prova que nós mesmos, que nós seres humanos, né, normais, nós não estamos preparados para receber a carga, né, de revelação, né, que Deus tem acerca do... Então Deus vai dando em porções, né, das coisas. Porções. Agora, o fato é que tudo isso aqui revela o quê? Que Deus é soberano, tudo está no controle de Deus. Tudo está escrito. Você vê que fala de livros que estão escritos, ou seja, que estão diante de Deus, os nossos atos, as nossas atitudes, né? Que Deus está no controle de todas as coisas. Então, nós precisamos sim nos apegar a Deus, nos achegar a Deus, crer em Deus, confiar em Deus. E eu chamo a atenção. Deus fala, inclusive, aqui de um tempo de perseguição, tá? Esse livro de Daniel e esse capítulo 7, quando você estuda a escatologia, ele vai te remeter para o capítulo 12 de Apocalipse. E lá fala que a igreja vai ser perseguida. E para Deus preservar a igreja, Deus esconde a igreja, sabe aonde? No deserto.
O que a gente reclama hoje? A gente não reclama hoje quando a gente está no nosso deserto? Fala, ai meu Deus, fui pro meu deserto de novo. Pois é, onde Deus esconde a igreja. Às vezes a gente está reclamando, né? Ah, por que eu estou no meu deserto? Por que Deus me colocou no meu deserto? Por que né, parece que nada acontece na minha vida? Às vezes Deus está te protegendo e você não sabe, não entendeu ainda. Né? Por que minha vida está nesse negócio, parece que não ata e nem desata, né? Você nem sabe, é Deus te protegendo. Tá? Então, e por quê? Porque o deserto é o lugar onde Deus te sustenta. Nós estamos entrando num tempo, queridos, que quando começar a perseguição verdadeiramente, nós vamos ter que aprender a ser sustentados por Deus no deserto. Sabe assim? Então, assim, as seguranças caem, as seguranças acabam. Não existe mais segurança para quem ama a Deus e para quem confia, a não ser o próprio Deus. Fica só o que é essencial, né? Exatamente. Então, Deus está nos treinando. É um treinamento. Hoje nós estamos vendo um treinamento. Tá? O que foi a pandemia? Um treinamento para quem confia em Deus. Tá? Desculpa, mas quem não confia, né? Ficou morrendo de medo debaixo, né, da cama de medo. Quem confia, né, claro, tomou seus cuidados, fez o que tinha que fazer, né, as suas, assim, o básico, mas quando precisou sair, né, saiu, quando precisou, não permitiu que as regras impostas fossem, né, o que dominasse, sim, Deus. É aquela coisa, precisou orar por alguém, orou por alguém, sabe, precisou ir para a igreja, foi para a igreja, sabe assim, porque a gente tem que ter uma carta magna, né? A nossa carta magna é a voz de Deus, é a palavra de Deus. Então, queridos, se apegue aí, se apegue na sua fé, se apegue em Deus, né? Ainda estamos sendo treinados, mas não há dúvida, chegará um tempo, né, onde nós vamos ter que ser guardados no deserto. E deserto é lugar de confiança em Deus, tá? Deus está tentando falar conosco através desse capítulo 7, que haverá um tempo onde o lugar para nós de segurança será o deserto, que é lugar de confiança em Deus. Ainda podemos confiar na nossa força, no nosso trabalho, nas nossas coisinhas, no nosso dinheiro, nas nossas coisinhas que temos, mas vai chegar um dia onde a única saída é quando ele diz assim, ó, viu que estão acontecendo algumas coisas? Corra, né, para os montes, corra para o deserto. Por quê? Porque lá é o único lugar onde você vai verdadeiramente poder sobreviver. De que maneira? Confiando em Deus, tá? Mas você vai ser treinado para isso. Ele não vai te deixar fazer isso sem um treinamento. Então, aprenda a confiar em Deus. Essa é a mensagem do capítulo 7, tá bom? Beijo no coração.